Boa tarde. Curitiba, 14 de julho de 2010. Este é mais um depoimento colhido para o projeto Memória Paranaense do Grupo Educacional Uninter e com apoio do Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Educacional. Nosso personagem de hoje é parte indissociável da história do Paraná contemporâneo, dos dias de hoje. Ele teve um papel fundamental num governo, em dois governos, que foram notáveis e essenciais no processo de modernização da administração pública paranaense. Os governos da Braga. Véspero Mendes é um engenheiro que cedo, aos 3 anos, veio com a família do Rio Grande do Sul para cá. Aqui formou-se em engenharia, cuja escola, depois da Universidade Federal, seria professor, formado também em gerações de estudantes. Mas ele se destacou em áreas que demandavam formação muito especial e passaram a ter grande importância numa determinada época no Paraná, que é o do planejamento público. O Dr. Véspero foi presidente também da Fundepar, uma fundação de amparo e desenvolvimento do processo educacional do Estado e ocupou diversas funções públicas. Hoje, esse homem público notável, seus 76 anos, ao contrário de se recolher a uma vida de ócio com dignidade, pode ser encontrado como um belo exemplo de desprendimento pessoal, atuando no asilo, não se chama asilo? Lar dos Meninos, São Luís, que é uma casa da Arquidiocese de Curitiba, que dezenas de anos encaminha para a vida crianças e mantido pelas irmãs de São José de Chambéry. Boa tarde, doutor Véspero. Boa tarde. Aqui conosco, participando da entrevista, o Luiz Geraldo Baza e o Hélio de Freitas Puglieri, 2 jornalistas que conhecem, como eu conheço o Dr. Véspero há muitos anos. Eu fui, inclusive, assessor de imprensa do Dr. Véspero, numa determinada época, no segundo governo da Braga. Tive a honra de trabalhar ao lado dessa figura notável da vida paranaense. Dr. Véspero, sua qualificação inicial, nome dos pais, os primeiros estudos, até nós começarmos a nos situar sobre o seu currículo. Muito bem. Sou filho do Rio Grande do Sul, mas a minha família migrou para o Paraná, completa, todos em conjunto, quando eu tinha de 2 para 3 anos de idade. Sou filho de Cícero Falcão Mendes e Jandira Costa Mendes. Ela é paranaense, nascida em Santo Antônio da Platina. Meu avô materno, portanto pai de Dona Jandira, é fundador de Ibaiti. É um dos fundadores de Ibaiti, melhor dizendo. Na sequência, eu gostaria de antecipadamente, para me desinibir aqui, dizer o seguinte, que vai acontecer que eu relate fatos da vida pública. Estes fatos realmente significam coisas que foram feitas, pensadas e movimentadas, e não é trabalho só meu. Às vezes são creditadas a mim, mas isso resulta de uma equipe a qual eu agradeço antecipadamente. E peço desculpas pelas possíveis omissões que eu venha a cometer de fatos importantes ou de pessoas importantes que intervieram nestes acontecimentos. Eu estudei em Curitiba, inicialmente em escolas públicas, o Grupo Escolar Dom Pedro II, depois no Colégio Paranaense, chamava-se o Ginásio Paranaense, e também
E, em seguida, na parte de ensino médio, no próprio Colégio Estadual do Paraná, com a mudança do nome. Não é? Terminei assim... O senhor não foi contemporâneo do Maza, não? Fui contemporâneo do primo do Um Maza. pouquinho depois que eu. Um pouquinho depois. Exatamente. Mas então estávamos assim numa mesma Curitiba, É. uma Curitiba que estimulava a educação, estimulava a aplicação das crianças aos estudos e era bastante favorável esse ambiente motivador para os estudos. Ingressei na universidade no curso de Engenheiro Civis e completei, e isto já faz mais de 50 anos atrás. A formação profissional não se completou com o curso de engenharia. Em seguida, fui convidado a fazer um curso da CEPAL. O senhor fez no Chile ou não? Não, fiz ainda no Rio de Janeiro. O segundo curso aconteceu no Brasil, foi no Rio de Janeiro, com o patrocínio do BNDES também. E eu estive lá junto com mais 4 paranaenses e fizemos um núcleo inicial. Quais eram esses paranaenses? O Antônio Alves de Oliveira Neto, o Francisco Batista de Borja Magalhães, o Alaor Esperandil e o Carlos Henrique da Cunha Costa. E este era o núcleo inicial onde essa cultura de planejamento público, através de projetos de desenvolvimento e orçamentos para o desenvolvimento, começou realmente nesta fase. Uma das pessoas que mais se destacaram no planejamento orçamentário foi o Antônio Alves de Oliveira Neto. Ele, aqui no Paraná, ele foi o primeiro organizador do Departamento Central de Orçamento. Antoninho do Orçamento. Exatamente. Ele já era do orçamento lá na Fazenda. E foi para o Ministério da Educação e Agricultura também? Ele foi para o Ministério da Fazenda. Ah, da Fazenda. Ele foi diretor de orçamento muitos anos e foi secretário-geral do Ministério da Fazenda por muitos anos. Foi um cérebro exportado pelo Paraná. Exatamente, um dos primeiros exportados e muito bem recebidos e acatados. Aquela lei 1052, que é a lei fundamental do orçamento, com aplicação em todos os estados, todas as prefeituras e o governo federal, saiu da lavra do Antoninho. Ele era o assessor especial, inclusive da parte legislativa para o orçamento. E essa cultura da CEPAL começou ali e não parou mais, porque a CEPAL... Esse curso da CEPAL era de longa duração, breve duração? Ele tinha uma tarefa prévia de leituras e durava 4 meses, intensivamente. Pois não? O celular penetra Tecnologia. discretamente em todos os ambientes. Né? Bom, paciência. Então, Senão estraga o trabalho. então a CEPAL nasceu, CEPAL é da ONU, é chamada Comissão Econômica para a América Latina. Com o Plebit. Ela nasceu de 2 pessoas. Plebit. Do Prebisch, que é um argentino, e do Celso Furtado, que é Celso brasileiro. Furtado. Então, esses dois é que montaram esse esquema e traziam aqui para o Brasil especialistas em várias matérias para dar esse curso. E havia, então, uma carga de leitura prévia e depois 4 meses intensivos de tempo integral no Rio de Janeiro. E depois disso, evidentemente, ficamos nós todos agrupados em torno dessa ideia. E aconteceu que aqui no Paraná teve um ambiente favorável, que foi no próprio governo do Ney. Aqui desabrochou. E aí eu me permito uma indagação. Em que ponto entram as ideias do Padre Lebré, da escola do Padre Lebré? E qual foi o seu contato com esse grupo planejador? São fontes bem diferentes. Sim, mas Quando atuaram no governo. Eu, né? quando fui à CEPAL, eu e aqueles companheiros que eu citei, nós ainda não tínhamos chegado com o governo do Ney, ainda era no governo Lupion. Eu era empregado do DR e fiz esse curso.
Quem tinha interesse inicial nisso era o Plínio Costa. O Plínio Costa imaginou formar um grupo de planejamento, e ele se imaginava assim, ser eleito governador na sucessão. Evidentemente que a história Ele mostra tinha que sido não secretário da Fazenda. Quando eu fui, ele era diretor do DR, depois ele passou para a Fazenda. Quando eu voltei, ele já era secretário da Fazenda. Mas a seleção do grupo e o patrocínio da ida ao Rio de Janeiro foi o Plínio Costa. Quando nós voltamos, então o ambiente ainda era ambiente pré-eleitoral. E começamos a escutar os discursos de campanha. E aí que começa assim, o meu contato com o discurso do PDC, Partido Democrata Cristão, que é o partido do Ney, que tinha, além do discurso do próprio Ney, tinha também o discurso do padre Godinho, que já era em São Paulo deputado. E aqui no Paraná tinha mais um padre Aneico, Odomiro Aneico de Apucarana. Então, esses discursadores, evidentemente, traziam a doutrina social da igreja com aplicação para o governo. E eu comecei a escutar. E me fiz essa pergunta na época, se dava para compatibilizar uma coisa na outra. Porque a CEPAL, ela incentivava a grande participação do Estado como investidor e promotor do desenvolvimento econômico. O indutor, né? Um indutor. E a doutrina social da igreja não recomendava esse tipo de atuação. Mas eu escutei e achei que eu poderia, no futuro, compatibilizar as duas coisas. Imaginei que seria necessário, realmente, essa compatibilização. Essas pessoas que você fala, do Padre Lebré, etc., eram mentores, assim, de matérias que estavam dentro do PDC. Não estavam dentro do governo, eles estavam no PDC. Mas depois iriam. E viriam para São Paulo, veio... O Lucas Garcês, né? Quando em São Paulo veio convidado a SAGMAX para fazer um começo de planejamento. E essa SAGMAX, depois, mais tarde, deu uma passada por aqui. Mas eu posso garantir para você que essa linha, assim, muito só partidária, não foi a linha que prevaleceu. Ela influenciou muito, mas não foi a que prevaleceu. A que prevaleceu e que deu resultados foi a linha da CEPAL. E você poder fazer projetos conhecidos e financiáveis até internacionalmente e planos de governo que se correspondessem no orçamento. O orçamento deixou de ser só o orçamento anual e entraram os planos plurianuais. Isso aconteceu no Brasil inteiro, mas aqui no Paraná, espontaneamente, ele começou a existir. Vamos voltar ao assunto. O Padre Lebré é um dos mentores na linha partidária, mas não é em linha de governo. A linha de governo, no primeiro governo do Ney, o grande sustentáculo das suas ações era ele próprio, com as suas ideias, seus discursos, seus compromissos, e ele foi realizando um atrás do outro, tomando decisões. E a formação do Ney, Dr. Vespo? O Ney era um militar. O Ney era um militar. Isso seria suficiente para ele... Isso definiria a existência nele de um embasamento mais profundo? Ou ele era um homem de uma grande intuição, de ouvido rápido? Como é que o Ney se deixou tomar por esses enunciados, esses princípios? Porque o que me parece, a impressão que o Ney passava, pelo menos para a minha geração, é de um pragmático, de um ser essencialmente pragmático e político, e incapaz, talvez, de voos, de grandes voos de cogitação, de indagação. Então, eu gostaria que o senhor nos desse a sua avaliação. Acho o seguinte, o Ney tem essa formação militar que lhe deu algumas habilidades. Uma delas é trabalhar com o staff, aprender a trabalhar com o staff, não trabalhar sozinho. Staff
Estado-Maior, então é um grupo de consulta e ele como chefe. Segundo, por ser militar, já a vocação militar lhe deu um grande sentido de patriotismo. Então, sobretudo, ele é coerente, porque, como informação familiar, ele é católico, e sempre foi católico. E quando começou assim, a ingressar em atividade política, ele procurou um partido que fosse conciliável com a sua convicção católica. E ele, então, começou pelo PDC. Começou pelo PDC e viveu no PDC. Ele foi uma grande alma assim, do próprio Partido Democrata Cristão. E era convicto disto. Porque quando terminaram os partidos, um pouco mais tarde, ele fez uma proposta de reorganização partidária. Qual foi a proposta do Ney? Não é uma proposta conhecida, porque ela não chegou a ser assim, aprovada, assimilada. Ele propôs algo que seria a UDC, a união entre a União Democrática Nacional e o PDC. E ofereceu uma sugestão completa de uma estrutura partidária dessa natureza. Não foi aprovada por quê? Porque os dirigentes da época, já durante a Revolução, não queriam nada a ver de política com ligações internacionais. E a democracia cristã tinha raízes e ramificações internacionais. Por isso que esse nome e esta tendência não foi adotado. Mas o Ney foi partidário da política pedecista até o último momento, até mesmo depois de esgotado o PDC. E depois disso, é claro que entra aquela ideia do bipartidarismo e ele foi da arena. Aí dá a impressão de ele ser um homem prático, sem convicções ideológicas, mas ele continuou tendo as mesmas convicções. E não havia outra opção na época, né? Não havia outra opção se não ingressar na arena. Falava-se que havia uma busca de opções, não é? Mas essa discussão foi toda partidária, nunca foi do governo. No governo do Ney houve um caso interessante, ainda existia o PDC, não sei se você se lembra. Pela idade, parece que todos aqui viveram esse momento, pelo menos, se lembram, né? Na Itália, o ministro fez o que chamou a abertura para a esquerda, para a sinistra. Mas a abertura, lá como era um sistema parlamentarista, o que quer dizer? O PDC italiano se aliou a outros partidos da esquerda. E aqui no Brasil, quiseram fazer a abertura do programa partidário para a esquerda. Por prevalecer assim, essa boa ideia da abertura para a esquerda, quiseram fazer isso aqui. Uma assimilação ideológica. E aí que o Afonso, que era um dos baluartes do PDC, ficou marcado como o homem que pretendia fazer essa abertura para a esquerda. Que não chegou a se concretizar, mas que incomodou muito a vida do Afonso naquela época e até futuramente, para ele se desmarcar dessa posição. Aquele discurso famoso que ele não fez. Em Ponta Grossa. Doutor Véspero, por uma questão prática, nós vamos pedir ao Diego que projete agora essas fotos familiares suas, retomando então os seus traços biográficos, e em seguida retomaremos inclusive projetaremos as fotos oficiais. Pois é. Isso aí é uma... Isso aqui retrato. é um retrato do meu filho mais velho, é um produto do amor entre a Leonor e a minha pessoa. E mais ainda é figura do meu pincel. Eu pintei o Roberto. E todos os retratos que foram aparecendo aqui foram da minha autoria. O senhor continua pintando? Eu continuo pintando. Eu comecei há 10 anos e continuo me esforçando cada vez mais. Não é? Essa é minha filha, a segunda, Alicia, também um retrato pintado por mim. E esse, o único que eu não trouxe, porque eu achei que ele não gostaria do retrato que eu pintei dele. Eu pintei um retrato de criança ainda, com chapéu de palha e tal. Como é o nome dele? Roberto. O Roberto é formado também, os três são formados, os dois homens em computação,
E, Essa aí? não, essa é minha mulher. Sua senhora. Essa é minha mulher. Mas deixa eu terminar a história dos filhos. Ah, sim. Os dois homens estão no caminho da computação e a mulher, a Alicia, a filha, formada em psicologia. Esse aqui está em Seattle, radicado lá, trabalha na Microsoft. Eu acho interessante a coragem da Foi mocinada. para a né? matriz. Ele mandou um currículo, telefonaram, ele falando não tão bem o inglês, respondeu. E ele está há quanto tempo lá? Ele já está desde 2002, são 8 anos que ele está lá. Né? Maravilha. Então ele foi lá aprender. Essa é a minha mulher, Leonor Ribeiro da Fonseca Mendes. Né? Podemos ver outros, né? E esse é um autorretrato, ainda nos meus bons tempos. Não é bem antigo porque eu já não tinha bigode, as bem antigas eu tinha. Então aqui eu já estava sem bigode. E esse é Rogério. Esse é o Rogério é falecido. Muito bem. Nós vamos dar uma... acho que nós poderíamos projetar agora as fotos oficiais para depois nos determos só naqueles aspectos que vimos analisando. Certo. Aqui o senhor e o Saul Rei, o Ney e o Saul Rei. O Ney e o Saul, porque eu escolhi como abertura das fotos oficiais essa que aparece o Saul. Que ano isso, doutor? Isso é 1961. O Saul, diretor-geral do DR, e o Ney, governador do estado, pedecista. Né? Continuava militar. Né? Mas o Saul foi uma das principais figuras assim, da equipe do Ney. Ele já nos deu depoimento aqui. Ah, interessante. Porque o Saul já é da equipe da prefeitura. Ele, quando nós estávamos começando... Ele foi do DR também, né? Ele foi do DR. Mas quando chegou no DR, ele já tinha uma cancha de 3 ou 4 anos de trabalho de convívio com o Ney. Essa minha primeira fotografia, que é uma fotografia, né, uma charge... Caricatura do Xixo Fernandes. O Xixo Fernandes. Eu era secretário de Educação no tempo do bigode ainda, né? Então ele me no fez... tempo de quê? No bigode, ainda usava bigode. Né? Então eu tinha bigode, deixei de ter, eu voltei a ter. Essa é minha fotografia bastante recente. Né? Eu sou um dos fundadores do CIE, e essa é uma solenidade que aconteceu recentemente, há um ano atrás, menos de um ano atrás. Então é a minha fotografia atualizada. O Ney é isso que se vê aqui, é um homem do diálogo, um homem bastante prático. Ele estava visitando o DR, está o Saul, estou eu, o Zalman Chamek, o doutor Pires Braga lá no fundo. E no corredor ele encontra um engenheiro e começa um papo com o engenheiro, e prestando atenção e fazendo perguntas, e ele era bastante indagador. Aí eu também registro a presença do Afonso, outro engenheiro, bastante influente na nossa trajetória. O senhor está lá na ponta. Eu estou lá à direita. E esse é o Saul? Esse é o Saul. E estamos no gabinete do diretor-geral do Afonso Camargo. O seguinte, aqui estou registrando a presença do Maurício Schumann também. O Maurício Schumann, desde o começo... Onde é que está o Maurício? É da ponta aqui? Ao lado do Saul. Ao lado do Saul, entre o Saul e a minha pessoa. E aquele ali, o último, quem O último é o Jair Leal, que posteriormente foi Jair diretor administrativo do que foi DER pioneiro também. da informática no Paraná, do ensino da informática no Paraná. Ele era assistente do Torinho, né? Aí eu estava começando a contar que já estava havendo inaugurações no DR quando eu saí do DR. O Saul está ali tomando chuva, né? Isso é a inauguração do contorno de Ponta Grossa. Aquele sacerdote ali, o senhor lembra quem era? Pô, sabe que eu não me lembro? É ele que está segurando o guarda-chuva, dá a impressão que sou eu, mas o guarda-chuva é a proteção divina, está na mão dele. Viu? E ali está o Ralph Sabino dos Santos, aquele coronel. Sim, foi chefe da Casa Militar. Essa fotografia marca a transição entre a minha saída do DR... Que ano isso, doutor Beto? 1962. E eu passei para a Secretaria do Governo. E o meu sucessor foi o Ivo Arzua Pereira. É o senhor, depois... O Ney, o Ivo Arzua Pereira e o Saul. Uhum. Então o Ivo foi diretor do DR, administrativo, financeiro. E depois disso ele foi candidato a prefeito, né? Um candidato bem sucedido.
E aí estou eu assinando o termo na Secretaria dos Negócios do Governo, sucedendo o Jucundino Jucundino Furtado da Furtado. Ponta, lá? Exatamente. O Jucundino foi ser secretário. Nessa época ele passou para a Secretaria de Educação. Aquele atrás do senhor, Eu, não é o Júlio Fará. o deputado, né? Júlio Fará. Grande Júlio Fará. É secretário de Interior e Justiça. Né? Figura. Isso aqui também para lembrar que houve eu estive na Secretaria do Governo durante 2 anos. E aqui começa uma outra transição. É uma assinatura em palácio de um projeto de lei com que esses deputados aqui coordenaram e teve um desfecho favorável com a minha participação. Ali Foi tem o a Agostinho solução Rodrigues. da primeira greve de professores. Que ano isso, doutor Pedro? 1960 e... O senhor pode 3. identificar essas pessoas da foto? Posso, Edgar Távora, Agostinho Rodrigues, Eram o todos Ney, deputados. o Véspero, o... Aquele de Ponta Grossa, né? É o de Ponta Grossa, João Vargas de Oliveira, né? Isso. O outro é o Tico lá? Não, Benedito Pinto Dias e Armando Queiroz. Não, Armando Queiroz. Armando Queiroz. Então, este foi a solução da greve, a votação do projeto de aumento salarial Aquele ali, o general e Malan. a chegada em Palácio. E aqui? Aqui, 1º de abril, é o dia seguinte da Revolução. Os nossos chefes tinham ido todos se concentrar no Rio de Janeiro e a maior autoridade do Palácio era eu mesmo. Então, eu estava recebendo o comandante do Exército, que é o general Mauri Cruel. O Mauri Cruz. Exatamente. Então, essa fotografia é em Palácio, uma recepção Isso é histórico. histórica, oficial. Comandante do 2º Exército. Comandante do Segundo Exército. Exatamente. Então, ele veio. Essa fotografia, quando as tropas, em seguida, estavam chegando as tropas de São Paulo. Na hipótese de haver um confronto, no final, um desforço revolucionário, São Paulo mandou tropas para o Paraná. Porque o general, o comandante da divisão aqui, da nossa 5ª ADI, não custou muito a se decidir. General Dario, naquela época. Então a tropa veio. Quando veio, estava resolvido o assunto, a Revolução estava assim declarada vitoriosa. Esse evento foi na frente do Isso na Rua 15, na João Pessoa. João Pessoa. E o comandante das tropas disse, eu quero desfilar. E falou comigo. E eu tive que improvisar, de repente, um palanque, e convidar as autoridades e assistir o desfile militar. O Paulo Pimentel, esse foi o maior ato revolucionário do Paulo Pimentel, foi esse, participar do desfile. Porque ele já era candidato a governo do Estado, não queria confusão. Então, e essa foto foi publicada há anos e anos a fio no Estado do Paraná, no dia da Revolução. Né? Bom, depois da Revolução eu passei para a Secretaria de Educação. 1964. Fui cuidar das crianças. Né? Então, Aquele general que aparece na foto anterior era o Aragão? Eu não sei quem é. Não? E aí, doutor Véspero, aí? Pois é. Então, o secretário de Educação cuidava das crianças, fui a Brasília assinar convênios com o ministro da Educação, Flávio Suplicy de Lacerda. Flávio Suplicy de Lacerda. O Jucundino era o chefe do gabinete. Chefe de gabinete. Depois tem lá o Liguaru do Espírito Santo e os outros não são paranaenses. Né? E depois dessa assinatura, nós fomos visitar o presidente em Castelo Branco. Né? Então, essa fotografia foi tirada em Brasília, no Palácio do Presidente. Essa aqui mostra um pouquinho assim, da transição. Voltamos ao Paraná. Na transição, quem me sucedeu foi o Lauro Rego Barros. Então, já entra o Lauro Rego Barros aí como secretário da Educação. O doutor Lauro é o terceiro da direita para a esquerda. Né? Exatamente. Então, o senhor está abraçando o Ítalo Conte. Ítalo Conte, exatamente. E os das extremas ali, lembra quem são? O da esquerda eu não me lembro, deve ser local lá em Jacarezinho, e o último da direita também deve ser local em Jacarezinho. Essa fotografia, eu quero dizer para vocês que essa e a seguinte é o meu álbum histórico. Quando eu quero me lembrar das pessoas, É o seu exercício mnemônico. Para me lembrar, isso aqui é uma reunião na Assembleia,
reunião, acho que de posse do Emílio Gomes. Posse de Emílio Gomes. Então, se ele aproxima, é uma fotografia de excelente qualidade, a gente pode aproximar bem, a gente identifica todas as pessoas conhecidas, as autoridades da época aí. Esse é o outro lado, aqui bem da direita o general Massa e o Antoninho Alves de Oliveira Neto, e o Ivan Guber, e assim. É o Ivan ali? Eu acho que é o Ivan Guber. É o Ivan, sim. É o Ivan Guber, né, que está aí. Eu não estou bem identificado aí, não sei onde é que está. Mas está por aí. Está porque me mandaram a foto. Aí estamos começando ao retorno ao governo. Eu fiquei 6 a 7 anos fora do governo, trabalhando na iniciativa privada. Então, de que ano é essa foto? Essa foto, o pessoal consultar a linha do tempo aí, porque é posse junto com o Emílio Gomes. No governo do Emílio Gomes, secretário de 70 governo. 70 e quantos, Basa, o governo do Emílio? Pela segunda vez. Acho que é 74, né? Doutor Guilherme na ponta, o Jaime Canet. Jaime Canet, que é o vice do Emílio, né? É o vice do Emílio. Lá no fundo, o Ivo Simas Moreira. O Emílio e... Emílio. Zacarias, você lembra? Zacarias, bem e aqui? à esquerda. Tem um de óculos ali que eu não sei quem é, atrás de mim. Reunião de secretários, né? Governo do Emílio Canet, eu estou presente ali. O Guilherme no lado esquerdo, que é o chefe da Casa Civil. Do Palácio Iguaçu, né? Depois o Osiris Tenho de Guimarães, depois o secretário da Agricultura, depois o Ivan Moreira, etc. Isso. Aqui o Arthur Andreoli. Isso aqui é o dia da organização do IPARDES, não é o dia da legislação, é o dia da organização. Né? Eu estou lendo, não sei que termo que estou lendo ali, e o Ivo Moreira, que foi o primeiro secretário de planejamento. É secretário de governo primeiro? Não, o Ivo Moreira foi secretário de planejamento. Porque quando o Emílio assumiu, ele dissociou, tirou o planejamento do governo e criou a Secretaria do Planejamento. E eu fiquei na Secretaria do Governo e o Ivo Moreira foi secretário de planejamento. Né? Isso. Aqui está o Fabiano ainda também, que não tinha entrado. E não sei. É aquele na ponta ali, o Rafael Iatal? Não pode ser, não era desse time, não. Da esquerda? Não é ele, mas eu não te digo. Próximo, então? Isso. O Emílio era muito madrugador, viu? E ele, primeiro secretário que ele todo dia despachava, era o secretário do governo. Ele fez madrugar muitas vezes para acompanhar o ritmo dele. Né? Isso aqui já é Eletrosul, eu era diretor de suprimentos da Eletrosul. Que ano? A pedido do Canet, aí também em 77, acho. Já do governo Canet. No governo do Canet, eu era diretor administrativo da Copel. E ele nos pediu que assumíssemos a diretoria de suprimento da Eletrosul em Florianópolis. E aquele da ponta é o presidente da Eletrosul, Thompson Flores. De Porto Alegre, né? O mesmo que foi prefeito de Porto Alegre. Porto Alegre foi prefeito. E aí nós estamos numa solenidade assinando um contrato de compra de equipamentos, num contrato internacional. Aqui já o Ney está voltando ao governo. Segundo governo, segunda gestão, estamos em Brasília com o Figueiredo presente, o Figueiredo que é o dono da festa aí, estava assinando um convênio de socorro ao Paraná com as enchentes. Houve uma queda de pontes fenomenal e nós conseguimos assim rapidamente mobilizar o levantamento e pedimos essa ajuda e aconteceu. E isso aqui mais ou menos no fim da gestão, o Ney está inaugurando o Parque do Mate. E fora quem organizou o costume aí não sabia que a gente, geralmente os gaúchos usam uma cuia só. Usavam uma cuia só, agora é diferente, mas na época... É o Frei Crisóstomo que aparece ali atrás? Crisóstomo está lá presente ali. Aonde? Lá no fundo? Lá no fundo, é ele mesmo.
estamos inaugurando o Parque do Mate, uma obra do arquiteto Léo. É onde tem o Museu do Mate ali, né? Caminho para Campo Largo. Isso, Parque Histórico do Mate, como eu o conhecia. Para não me esquecer do Dr. Oscar de Novaes, que foi o vice-governador João do Ney, Mansur. e sucessor do Ney, enquanto o Ney se desincompatibilizou para a campanha. Que na ponta o João O Mansur. Saul, eu estou presente também, né? Então, acho que deve ser a última foto, exatamente. Essa é a última foto. Bom, então retomamos aquelas suas observações sobre o Ney, o estilo do Ney, e gostaríamos também que o senhor nos fosse dando ideia da sua participação no governo, sua contribuição, mas Maza e Hélio, também para vocês indagarem, né? É interessante, vamos ver daí a fase da prefeitura, que o Ney convoca parte da universidade para a administração municipal. Né? Não era assim trazer tanta gente quanto ele trouxe. A prática de planejamento com a Lípia, né, que faz o sistema de transporte de Curitiba, era o coordenador ao mesmo tempo do Pladep, né, do Palácio. Né? E eu me lembro que quando o Ney era prefeito, ele chamou o Prestes Maia, que era um dos maiores urbanistas do Brasil, e o Prestes Maia veio aqui, deu uma olhada no plano Agache e fez umas observações, inclusive algumas coisas pontuais que ficaram. Por exemplo, a estação, claro que ela se mostrou precária no tempo, que é o primeiro ponto ali do terminal de ônibus. Hoje aquele terminal é metropolitano, né? Era estação rodoviária. O Ney, inclusive, inovou no seguinte, ele fez o mercado municipal, né? Que era uma coisa assim, interessante, porque ele, para dar viabilidade ao mercado, estabelecia umas normas de que em tantos quilômetros não podia haver atividade concorrente. No transporte é a mesma coisa, o Alípio fez o monopólio de áreas seletivas, para evitar o conflito e acompanhar depois o desenvolvimento. Aí as linhas passaram a cruzar umas às outras e tal. E o caso do mercado você vê até hoje o mercado, né, a importância do mercado na cidade, que ele cedeu para a firma Gastão Câmara, né, que foi quem tocou. Foi incorporadora do mercado. Incorporadora do mercado. Então é uma série de coisas assim que você vê que há uma mudança de cabeça na cidade. Né? Então, deve-se a isso, né? essa visão nova. Né? O transporte, por exemplo, eram lotações. Né? E houve uma intervenção para obrigar praticamente as empresas a virarem empresas. Foi preciso isso. E aí o Alípio encontrou aquela saída de dar condições operacionais para elas. Tem coisas curiosas no Paraná, Véspera. Quando o Bento fez o Centro Cívico, eles fizeram um acordo com a Federação das Indústrias para não mexer no nível salarial da cidade. E as cautelas que as pessoas tomavam. Aí os trabalhadores vieram para cá, foram importados. Veio gente do Nordeste para cá, em massa. Né? Então, você vê isso aí, vê hoje a dificuldade quando você tenta tirar uma coisa da inércia, né? Você encontra a minha dificuldade, porque é difícil, não é só questão doutrinária, questão de concepção ideológica. Então, eu acho que essas coisas são rupturas, né, importantes. Né? Doutor Véspero, nesse caminho das rupturas a que o Maza se referiu, nas áreas que disseram muito de perto ao senhor, educação e planejamento, sua visão da ocorrência dessas rupturas, o que marcou os governos da Braga nessas duas áreas? Bom, eu volto para meu próprio balizamento mental a separar linhas de planejamento. O discurso partidário é uma coisa. A institucionalização do planejamento orçamentário é outra. E os acontecimentos
baseado nas decisões do governador, é uma terceira linha a ser examinada. Eu acho que o fato de extraordinário acontecido na primeira gestão do Ney foi a criação da Codepar. E eu tenho uma participação direta nisso, porque a minha entrada no governo se deu no segundo escalão, dentro da equipe do DR. E ao discutir o primeiro orçamento do DR, foi o Alípio quem chamou para dar o que era possível, os limites orçamentários. Nessa reunião eu não aceitei. E é inaceitável que um governo com este discurso se sujeite a ficar com esse orçamento. Isso aqui é impossível. O Alípio dizia que era aquilo que era possível, o Saul dizia, olha, o Ney não permitiu no discurso falar em aumento de impostos e eu insisti na hora ainda, mesmo contrariando aos dois, que alguma coisa extraordinária tinha que ser feita. Porque se não fosse assim, nós perderíamos todo o tempo necessário para poder começar essa mudança desejada. Insisti que telefonassem ao Ney, perguntando se ele permitia que se estudasse este assunto. Então o Alípio ligou para o Ney. Puxa, o Ney tinha uma rede de tal telefone vermelho, que ele falava diretamente com cada um dos seus secretários. O Alípio perguntou e o Ney respondeu, estudem. E ali nasceu a Codepar, porque não tinha nome, não tinha projeto, não tinha ainda se definido, mas o que precisava era aumentar a receita do Estado, que da maneira como está era impossível. Primeiro, era inaceitável o orçamento herdado, e era inaceitável a limitação da receita, porque o Estado era um Estado realmente que dependia da monocultura do café. E depois, já não era um ano de geada, mas era um ano ainda com o reflexo da geada passada. Então, o Ney disse, estudem. E eu tive a dificuldade porque o estudem, ninguém assumiu o estudo, então eu estudei só. Levei a coisa sozinho. Comecei a indagar e imaginar quem seriam os aliados possíveis para essa ideia de aumentar a receita do Estado. E cheguei à conclusão que os aliados principais não eram nem os credores fornecedores, nem os empreiteiros, e nem os funcionários, porque todos eles eram credores do Estado. Os funcionários eram credores de 6 salários atrasados. Os fornecedores e empreiteiros de milhões. Mas o apoio político eu imaginei ter nos prefeitos, que tinham acumulado créditos do artigo 20, o chamado artigo 20, que era a devolução que o Estado devia dar às prefeituras, e não dava. Do imposto de vendas e consignações. Exatamente. Então, ali eu achei que podia ter assim, um apoio político para essa ideia de mexer no assunto de aumentar a receita do Estado. E comecei a perguntar dos créditos do artigo 20. Como resultado, me colocaram numa comissão de levantamento dos créditos das prefeituras. Sobrava para eu aceitei. Então, como entrei na massa, no meio dos números, né, e saí dali fortalecido com o conhecimento da coisa. Pedi licença e convoquei uma reunião lá no norte do Paraná, com alguns prefeitos, não todos, com os maiores credores. E vamos para sondar assim, a receptividade da ideia. Cheguei lá, uma das coisas que me entusiasmou foi que o Ivo Tomazoni, lá daquela revolta do contestado, que lá no Pato Branco, estava presente. Então, esse assunto é um assunto que vai dar resultado. Não tinha muita gente, mas escutaram com atenção, nenhum se manifestou contrário, e eu contei o que nós estávamos fazendo. Tinha um grupo que estava estudando aumentar a receita do Estado, para, evidentemente, solver a dívida imensa que tinha sido herdada. Essa reunião, eu pedi a eles que, além de se manifestarem, pedissem aos seus deputados e representantes da região que também dissessem alguma coisa. E a coisa explodiu dali. Começou a haver a indagação e a coisa esquentou, e o Ney pegou a ideia, chamou, acho que foi o Alex Beltrão e o Zacarias,
e montou uma comissão para montar um projeto de lei, e saiu o projeto do Fundo de Desenvolvimento Econômico, criação da Codepar, etc. Alex e Zacarias, né? Alex e o Zacarias, exatamente. E eu me retirei, mas satisfeitíssimo, né, porque eu tinha provocado um fato extraordinário, que era fazer aquilo que ninguém queria fazer, que era mexer na arrecadação. E eles bolaram um sistema que não era aumento de imposto, que era empréstimo compulsório. E aconteceu o empréstimo compulsório. Mas houve adesão da oposição, né? O NEI conseguiu nessa engenharia, tanto que em 62 ele conseguiu aquele acerto para a eleição de um cara da UDN e um do PTB, ele apoiando, que era o Maurício Silva e o Adolfo de Oliveira Franco. Né? Ele conseguiu isso, quer dizer, 61 e 62 houve essa eleição. Exatamente. Né? E aí veio todo aquele, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico. Né? Exatamente. E este fundo, ele atendeu, da época, toda a demanda de crédito de investidores industriais do Paraná. Não tinha mais demanda insatisfeita. Todos os pedidos foram atendidos. É claro que não foi suficiente, precisava algo mais. Não é? Precisava, e daí começou um processo de atração de indústrias. Porque a capacidade empresarial tradicional não era... Tinha setores conhecidos, poucos, mais ligados à produção primária. E a prioridade foi o investimento público, infraestrutura, né? A primeira. Não, a prioridade não foi, a prioridade foi industrialização. Como sobrou dinheiro e precisava devolver esse dinheiro no futuro, daí começou a haver financiamento para a infraestrutura. Eu estava agora tem um detalhe que eu quero contar, porque isso é verdadeiro. Quando a lei foi aprovada, o NEI me convidou para institucionalizar e instalar a Codepar. E eu pensei rapidamente o seguinte: vai bem o DR, eu estou lá, tenho assim, tradição, eu já era empregado do DR há 13 anos, quando fui diretor do DR. Né? Comecei lá, menino, datilógrafo. Né? E eu pedi ao NEI que, se me permitisse optar, eu gostaria de continuar no DR e não assumir a Codepar. Não aceito esse pedido. Foi convidado o Carlos Richibito. Muito bom convite, excelentes resultados ele obteve lá. Né? Eu falo isso para também recordar que a minha vida não foi sempre aceitar as oportunidades que apareciam. Eu tive a minha participação de negar coisas também. Eu recusei muita coisa, alguma das quais eu também me arrependo de ter recusado. Mas, por exemplo, eu recusei dois convites do Parigô. O Parigô me convidou para ser diretor administrativo da Copel quando ele era presidente e eu não aceitei. Me arrependi, mas eu não aceitei. Por que o senhor não aceitou, doutor? Não aceitei porque no momento eu era diretor da Codepar. Então eu achei que, poxa, eu não sou muito assim carreirista de pegar as coisas. Eu estava indo bem na Codepar também. Na Codepar, neste momento, eu estava fazendo o plano de diversificação da lavoura, que foi apresentado ao GERCA. O GERCA era uma fonte assim, tremenda de dinheiro, porque o que o Estado precisava era realmente recursos para os seus projetos. Para lembrar o que deu nisso, deu investimentos naquele momento e sobrou o IAPAR. O IAPAR é fruto desse plano que o GERCA, que tinha dinheiro do próprio café. Porque, veja só, para uma abordagem política, você erradicar café é erradicar emprego. Ironicamente, o Paraná consegue o IBC e vai desenvolver exatamente isso. O GERCA é o Grupo Executivo da Erradicação da Agricultura. Então, você vê o que aconteceu. A Codepar contratou, a Codepar com o Leônidas Borba, contratou Alex Beltrão para fazer um diagnóstico do café. E foi feito. E ele pegou o plano do diagnóstico do café e foi assumir o IBC. Ele assumiu com essa autoridade, porque o Leônidas Borba nunca plantou um pé de café. Não é?
Então ele assumiu pelo conhecimento diagnosticado do café. E o Alex Beltrão, com o conhecimento que ele completou estudando, ele foi ser autoridade internacional. Secretário da... Várias décadas. Então, eu queria, assim, na sequência, dizer que o Ney teve esse aspecto de fazer todo o possível, de aumentar a arrecadação, de fazer economia em outros setores, de ser eficiente, mas também de procurar, assim, recursos externos. Os projetos internacionais são uma fonte de sucesso para a gestão do Ney. Com a Codepar, a Estrada do Café saiu como? Projeto internacional de financiamento com a AID. A AID foi quem financiou a Estrada do Café. E para sair esse financiamento é planejamento, e é planejamento dentro daquela linha que eles entendem, que os organismos internacionais compreendem. Lembra quando o episódio pitoresco, que ele veio, o Jânio Quadros aí, né, antes da renúncia, ele veio aí e o Alipe foi falar na Estrada de Ferro Central do Paraná. Aí o Jânio, uma reação primária, né? Como é que uma estrada de rodagem vai ter uma de ferro no lado? Não tem nada a ver, né? Não sei se você lembra disso. Pois é. E esse detalhe é importante. O Ney montou toda a imagem dele, a campanha dele, em cima do Jânio. Que é Ney, Jânio, aquela coisa toda. Bom, de repente, há aquele problema, superprodução de batata em Araucária. Eles têm que retirar um contingente de batata para restabelecer a oferta. E aí eu me lembro que o Paulo Pimentel, e o Rafael Iatal, caminhão de batata para o Nordeste. Mas essa foi uma das coisas mais interessantes. Alimentos para o Brasil. Eu li Alimentos para o Brasil no jornal do Paulo, tá certo? E realmente saíram nessa linha, Alimentos para o Brasil. Mais tarde, quando eu fui fazer o plano de diversificação da lavoura, eu digo, vamos recuperar esse plano de alimentos para o Brasil. Pedi para o Vickerlin, que deu o plano. E ele me trouxe 2 folhas de papel. Uma que estava a produção paranaense e outra a possibilidade de colocação. Era isso, esse plano de alimentos para o Brasil. Publicitariamente é ótimo, a ideia era muito pragmática, mas de composição de plano não tinha. Mas daí com a renúncia, né, o Ney tem que se adequar à situação nova também, né? Ao parlamentarismo. Depois ele defende a volta do presidencialismo. 6 meses, né? Foram 6 meses de... E que permitiu toda essa aliança. Bom, depois voltaremos à questão da educação, que o senhor vai nos abordar, com certeza. O senhor foi secretário de Educação. Mas eu gostaria que o senhor nos traçasse um perfil do tipo psicológico do Ney. Ele era um aglutinador, era um homem irascível também, o que parece, em determinados momentos. Como é que o senhor traçaria hoje, com o distanciamento crítico necessário, né, e que há para isso, como é que o senhor traçaria o perfil desse grande modernizador do Paraná? O modernizador do Paraná? Bom, o Ney, vamos recapitular algumas coisas que já falamos aqui, né? O Ney, ele é um católico convicto que procurou na política... Mas sem muito embasamento teológico. Não, quem tinha embasamento era o doutor Guilherme, né? E o João... O João tinha mais embasamento. Mas o Ney era um católico da média brasileira de católico. Mas né? é católico e por circunstâncias, seja familiares ou não, Sim. seja do seu grupo ou não, ele enveredou por um caminho de compatibilizar a política com o seu discurso político, com a fé que ele professava. Ou o grupo político, Franco Montoro, aquele pessoal todo, o levou a assumir essa postura em função das ligações com a democracia cristã?
Não sabemos aí responder. Quem influenciou quem? Porque o Montoro já era Joaquim PDC. de Matos Barreto. Joaquim de Matos Barreto. No No- tempo no do Paraná. Bento, Isso. no tempo. Era tempo quem do Paraná. trazia os dominicanos. Sim, sim. A primeira vez que o cara da Sagmaia, o Frei Benevenuto, teve aqui, eu era estudante. Isso foi o quê? Em 53, 54, que ele veio aqui. Que depois ele vai aparecer como coordenador desse trabalho da Sagmax que ele falou, que é o primeiro plano trienal concebido cientificamente no Paraná, que foi feito para entregar para o Jango, né? Só que tinha coisas assim, por exemplo, a alfabetização em massa pelo método Paulo Freire. Se imagine, quando o regime militar acertava nessa. Bom, mas é verdade. Então, o Ney é uma pessoa coerente, acho que é coerente nas suas motivações interiores. Acho isso. Venha cá. Uma vez me deram um diploma de honra ao mérito pelo meu jubileu de engenheiro. Digo, mas por que o CREA está me dando esse diploma? Que obra justifica este fato? Então eu fui ler no diploma, jubileu. Você está recebendo isto porque durante 50 anos não sofreu nenhuma punição ética deste conselho. Então eu fui laureado não pelo que eu fiz, mas pelo que eu não fiz. Né? Pelo que eu não fiz. Se você tivesse que laurear algum político que tivesse ficha limpa durante 50 anos, estaria fazendo algo semelhante. Está sendo laureado pelo comportamento, pelo como agiu nesse tempo. Porque não Mas adianta poucos políticos receberiam esse diploma. mas ele receberia, seguramente. Acho que procurar as obras que fez, os quilômetros e os quilowatts e outras coisas assim, não leva a nada. Porque, historicamente, quando se olha a distância, é tantos quilômetros aqui, tantos quilômetros para lá, essa gestão e aquela outra gestão, fica tudo meio igualado. Então é preciso que haja sinais, realmente, que signifiquem isso que você está afirmando. E eu acho Agora, que esse primeiro governo do Ney Braga realmente foi um Tem divisor de águas. tem uns sinais. Aí não cai nesse processo Não. cumulativo, não. Aí é bem diferente, né? Aí tem sinais extraordinários, viu? Extraordinários. Então, toda a modernização da máquina pública com empresas do tipo Telepar, que não existia, a Sanepar, que existia na forma de um departamento muito burocratizado, e Fundepar, e a recuperação da Copel, a Café do Paraná. Café do Paraná, por definição, ela é café porque a Companhia Agropecuária de Fomento Econômico não tem nada a ver com café. Ela é um apoio até à diversificação e ao pequeno produtor rural. Então, toda esta novidade de empresas, de autarquias como o DR, atuantes, isto apareceu com ele. Realmente, esse fez mais do que o necessário. Porque, às vezes, você não precisa dizer fiz tantas coisas, porque qualquer um faria as coisas necessárias no A momento. própria Fundepar é a criação do Ney? Criação do Ney. E faz parte daquele processo que eu digo, o Ney foi construindo as suas marcas uma a uma. O Jucundino propôs a Fundepar, ele achou bom, aprovou. Certo? O Zíris propôs a Sanepar, o Ney achou bom, aprovou. Que era uma tese do Pedro Viriato Perigo de Souza, a quem os Íris eram ligados também. Só com a única diferença de que o nome dado pelos Íris não era Sanepar, Era Cagepar, né? Cagepar. E esse nome foi vetado porque já tinha uma outra Cagepar em algum lugar aí no Brasil. Paranaguá, mas Então precisou-se de um nome rapidamente. E eu propus Sanepar. Eu sou padrinho da Sanepar por ter dado o nome da Sanepar. Então o senhor que deu o nome da Batizou. Foi, mas com o sentimento de todos eles. Lá. Mas o mérito todo é do E essa acuidade do Ney em identificar lideranças, identificar pessoas capazes de agir, de conceber, de fazer. Como isso o impressionou? O senhor ficou impressionado? Como o senhor entendeu esse espírito do Ney Braga? Eu acho que ele sabia o que era melhor dentro da ótica que ele aprendeu
da doutrina social da igreja. Ele se julgava assim um vaticinado a defender o bem comum no Paraná. Então, tudo que era a favor do bem comum, ele escutava com muita atenção. Ele era mais filho do exército ou filho da igreja? Era mais filho do exército. Mais filho do exército. Filho do exército. Dentro dessa busca, assim, pelo perfil do Ney Braga, eu gostaria de propor um outro ângulo, aquele do contraste entre o primeiro e o segundo governo. E nesse meio termo eu tive um papel porque eu fui convocado, o senhor era coordenador da elaboração do plano do segundo governo. Isso é motivo. Eu fui convocado para fazer a redação Exatamente. junto com outro colega de imprensa. E aquele plano era bastante ambicioso, se não me engano, já dentro de uma linha de diversificação. O primeiro governo com a Codepar foi o estímulo à industrialização, que praticamente era incipiente até então no nosso estado. No segundo já havia um outro contexto econômico, e a questão era procurar a diversificação dentro do próprio processo de industrialização, se não me falha a memória, dando prioridade à chamada indústria de ponta, altamente tecnológica, tudo isso. No entanto, essas expectativas quanto às realizações do segundo governo Ney Braga foram frustradas. Talvez por um problema de saúde dele, mas mesmo no início do governo parece que não se realizaram, e esse é o senhor que vai esclarecer melhor, aqueles pontos fundamentais que tinham sido fixados no planejamento. Eu me recordo que havia um clima de bastante entusiasmo e otimismo quanto a essa possibilidade de uma nova fase para o Estado. O que é que o senhor poderia falar a respeito, que também vai convergir em função da preocupação do Haroldo de traçar o perfil? Nesse novo momento histórico, assim, o que é que predominou na atitude, na linha de ação do governador Ney Braga? Bom, a segunda gestão do Ney teve um documento que se chamou As Diretrizes do Governo. E tivemos a participação do Hélio na redação do documento final. O Hélio escreveu o documento final inteiro, do começo ao fim. Mas foi considerado muito literário, professor. Não, foi muito bom. Vale a pena ler. Esse documento ainda existem exemplares. O Hélio me relatava hoje vale que a pena os tecnocratas acharam muito literário o documento. É que o doutor Véspero muito bom. não estava lá nessa apreciação final, devia estar viajando, qualquer coisa, senão eu acho que ele me defenderia lá. Esse documento foi produzido por uma equipe na qual participei. Participou o Edson Neves Guimarães, o De Conte, Egon Tremel, que era secretário da comissão, o Lubomir Ficinski, Dunin. Bom, teve mais gente. Até o doutor Ivan Fontoura Ivan Beira Fontoura esteve lá. Também Ivan Beira Fontoura esteve lá. Bom, em resumo, esta proposta da segunda gestão do Ney dá o seguinte: da cultura como difusão da cultura em todo o Paraná, essa era a proposta. Dali nasceu a criação da Secretaria da Cultura com o Luiz Roberto Soares. Não é? Bom, fez o que pôde. Não sei até que ponto satisfez, mas fez o possível. E daí nasceram 2 programas que foram uma grande novidade. Os órgãos do Brasil, todos os órgãos financiadores do Brasil, e a maioria dos internacionais gostavam de projetos. Projeto é uma coisa que tem começo, tem meio e tem fim, e que a obra sai como resultado final. E nós propusemos 2 programas, não projetos, 2 programas de governo. Foi o programa do pequeno pró-rural, o pequeno produtor rural, e o programa das cidades. E era o que era necessário no momento, porque tinha a diversificação da lavoura já tinha acontecido, o problema da industrialização já estava avançado, não havia grandes desafios de educação,
A saúde também já estava sendo mais ou menos cuidada, mas era preciso cuidar das pessoas que estavam no trabalho. Ou estavam na agricultura e eram os pequenos produtores rurais, ou estavam nas cidades sofrendo. Então, esses dois projetos. O projeto Pro-Rural chegou a ser discutido, levado internacionalmente e foi aprovado, e foi aplicado no governo DEI, obteve bons resultados. O outro programa estava na beira de ser aprovado, mas não conseguiu ser aprovado. O Saul veio, assumiu a secretaria criada para o desenvolvimento urbanístico, né? E levou o projeto para frente, mas não conseguiu obter nenhum resultado. Então, onde nós falhamos, se falhamos no segundo governo, foi não obter os recursos internacionais que aumentariam assim, a expressão do trabalho. Mas o trabalho foi feito. O trabalho de apoio às cidades foi feito. Começou com esse fato extraordinário. O NEI assumiu e as pontes de madeira, são centenas, não eram poucas, não centenas, foram levadas pelas águas. E nós conseguimos dimensionar tudo isso, conseguimos montar isso na forma de projeto e obter dinheiro. Então o dinheiro apareceu e todas as pontes foram reconstruídas como em concreto. Todas elas foram. Um começo de governo ruim e com dinheiro. Estes fatos são extraordinários. E isso eu queria registrar também na minha gestão como diretor financeiro do DR. O DR estava mal, como estavam todos os demais órgãos do Estado no início do governo, mas dali a alguns dias, meses, poucos meses, ele já estava andando. Por quê? Nós pegamos um projeto de lei antigo, uma lei antiga que autorizava a emissão de títulos da dívida pública, que ninguém sabia trabalhar com isso, e transformamos isto em realidade. E houve também foram emitidos 300 milhões de dinheiro daquela época de títulos da dívida do DR, e com isso pagamos empreiteiros, empreiteiros e fornecedores. E nessa recuperação financeira do Estado também influiu muito aquele programa para evitar a sonegação fiscal. O seu talão vai no milhão, lembra? Que realmente mobilizou a população. Primeiro foi o do Lupion ainda, né? Que deu margem à guerra do O talão vale 1 milhão era da Ney Braga. Não. Seu talão vale 1 milhão começa lá com o Lupion. Não, mas, dá origem sem essa designação, Hein? sem essa designação, Não sei se tinha outro nome. Acho que era do Ney, sim. o Ney sofisticou, botou Pois é, negócio fez a- da Disney, botou. Foi o que Fizeram- sensibilizou a população. Na linha da modernização, o Saul fez uma outra coisa que eu achei extraordinária, que não se faz, porque você, quando põe um diretor para executar, tem que trabalhar dentro da lei, dentro do orçamento, dentro das regras, e as coisas foram fora das regras. Tanto esse projeto de emissão de títulos de débito do DR, que dependia do Tribunal de Contas, dependia da Fazenda, dependia de poder fazer uma prestação de contas futura, que não enrolasse o executor, o Saul fez o seguinte: denunciou o convênio do DNR de construção da estrada Curitiba-Paranaguá. Denunciou, não quero mais isto. E o DNR disse: só aceito se você não tiver empreiteiro no assunto, porque o Paraná tinha, na gestão anterior, assinado um convênio de construir a estrada, depois licitou e entregou para o empreiteiro, um empreiteiro só, que era o Lisima. O Saul teve que manobrar, rescindiu o contrato e entregou de volta o trecho Curitiba-Paranaguá para que o governo federal fizesse. Isto não era nem possível imaginar que alguém tentasse, e ele fez. E ele conseguiu o dinheiro necessário para pagar o empreiteiro, o necessário para poder rescindir o contrato e devolver. Eu não acreditava que isso fosse possível, e ele conseguiu. O dinheiro para este evento foi ele mesmo quem conseguiu, não foi o diretor financeiro. Que o Saul, o senhor, o Jucundino,
formava essa linha de frente do Ney Braga. Não formávamos a linha, mas participávamos dela. Quem mais formava, na sua opinião, essa linha de Bom, frente? vamos pegar pela hierarquia, né? O Parigot foi um homem muito respeitado. Ele não era um homem de muita reunião, mas um homem muito respeitado. Então o Ney escolheu o Parigot para ser presidente da Copel e fez um acerto com ele. O dinheiro para a administração, para custeio, não tem nenhum, mas para investimento tem participação. Então foi combinado isso, né? O primeiro ato a ser feito foi terminar a Capivari Cachoeira. Então foi uma empresa separada, e lá foi o Irã Martins. Eletrocap. Lamas para terminar a Eletrocap. Curitiba estava sem energia elétrica. Foi comprada uma usina diesel colocada aqui no Aliança para o Progresso, várias. Mas não, coisa maluca. Paraná estava às escuras. A indústria pudesse Então, os homens do Ney, quem era esse staff fundamental? Bom, vamos colecionar e vamos pedir desculpa pelos que nós vamos esquecer, evidentemente, né? Isso ocorre sempre. Mas vindo da prefeitura, o principal acho que foi o Saúl, seguramente. Vindo da universidade e do PDC, o principal foi o Jucundino, sem dúvida nenhuma. Da linha da universidade ainda o Parigot de Souza. O Canet veio junto com o Paulo Pimentel, mas vieram assim na linha da agricultura, vieram do norte, né? O Canet veio com base em Bela Vista do Paraíso e o Paulo de Porecatu, né? veio de lá. Eu fazia parte mais do agrupamento do Guilherme. Eu era da universidade, junto com o Guilherme Braga. E o Ney, sendo parente, ele não colocava. Ele segurou a vida pública do Guilherme muito tempo, né? O Guilherme foi ter alguma chance de expressão no governo do Emílio Gomes, quando o Ney estava bastante fora de tudo isso, né? Estes homens são os homens do começo. O Alípio foi incorporado em seguida. Ele começou na prefeitura e já estava no Pladep. Então, em face de tudo isso, ele acabou indo para a Secretaria de Viação e Obras Públicas, né? Numa fase um pouquinho para frente, o Cesário é um homem importante na condução dos negócios. Otávio Cesário Pereira. Otávio Cesário Pereira. O Oscar de Novaes é uma pessoa admirada do Ney. O Ney admirava muito o Oscar de Novaes, apesar de não ter um convívio diário, porque sempre o Oscar morou em Londrina, né? Outra pessoa importante nisso tudo, eu acho que foi na ordem dos acontecimentos, vieram na linha de Campo Mourão. O doutor Milton Pereira. O Milton Luiz Pereira. O prefeitão de Campo Mourão. Depois juiz federal do Superior Tribunal de Justiça. Depois veio o Armando Queiroz, também é de origem de lá. O Osíris. Osíris, na área de engenharia, o Afonso, o Osíris, o Maurício Schumann, o próprio Alípio, considerado um engenheiro, eu um engenheiro. Então... Havia uma predominância de engenheiros no governo. Sabe por quê? Não havia o curso de administrador ainda. Então o engenheiro era o generalista, né? Era generalista. Normalmente generalista. E na época o Paraná estava precisando de muita engenharia mesmo. E realmente precisava. Na época precisava de Foi o momento engenharia. da deflagração de obras, né? Bom, eu tenho a impressão que nós vamos ter que fazer como fizemos com o doutor Ivo Arzua, ex-ministro e ex-prefeito de Curitiba. Teremos que ter uma segunda gravação com o doutor Véspero, planejar as áreas que poderia se estender mais, sobretudo educação e avaliação do homem público de hoje, o modelo. Então, eu gostaria que você não encerrasse sem que eu dissesse que na área da educação, o sistema de ensino do Paraná nasceu na nossa gestão. O senhor vai dizer isso agora e vai dizer depois numa outra gravação, que o senhor vai nos detalhar. Agora, eu só gostaria de registrar rapidamente
O Dr. Véspero Mendes nasceu em Palmeira das Missões em 1933, no Rio Grande do Sul, veio com 3 anos para cá. Ele foi, já mencionamos os pais, é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Paraná, foi secretário de Governo do Estado, secretário de Educação e Cultura, superintendente da FUDEPAR, presidente do Conselho Estadual de Educação. Esses dias, aliás, foi homenageado como o primeiro presidente do Conselho Estadual de Educação, diretor técnico da CODEPAR, diretor administrativo da Universidade Federal do Paraná, assessor técnico do Ministério da Agricultura, cargos esses ocupados entre 57 e 1967. De 68 a 75, teve atividades privadas, foi presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, diretor financeiro da Metalgráfica Meri, diretor administrativo de Engenharia e Comércio Barbosa S.A., conselheiro fiscal do INOCOP, Instituto Nacional de Orientação das Cooperativas, acredito que existe ainda, né? Não sei. Fundador e conselheiro da SPE, a Sociedade Paranaense de Estudos de Administração, e do CIE, o Centro de Integração Escola e Empresa. Em novo período público, foi secretário de Estado de Negócios do Governo, diretor administrativo da COPEL, diretor de suprimentos da Eletrosul, secretário de Estado do Planejamento, secretário de Estado da Administração, diretor da Delegacia do Ministério da Educação do Paraná, abrangendo esses cargos o período de 76 a 94. Lecionou Organização Industrial e Administração nos cursos de Engenharia da Universidade Federal do Paraná, de 59 a 78. Ele produziu textos didáticos e científicos que versam sobre temas diversos, como administração pública, e tem, na área da literatura, e também tem até um romance. Né? Como se chama, doutor Véspero? Terra Cinzenta. Terra Cinzenta. Ele é administrador e técnico em problemas de desenvolvimento econômico, autorizado pelo CEPAL, a Comissão Econômica da América Latina. E o curioso, do ponto de vista humano, é que o Dr. Véspero, um homem também de sólida formação cristã, católica, o catolicismo esclarecido, dedica-se agora a atividades comunitárias no Lar dos Meninos São Luís e colabora com veículos de comunicação do Estado. Então, a nossa promessa, não é, Hélio e Maza, é voltarmos, doutor Véspero, com o senhor, que nós já havíamos marcado esse tempo, uma próxima entrevista em que nós vamos nos preparar para novas indagações e o senhor vai alongar, nos dar a honra de fornecer-nos mais informações, esse levantamento da memória paranaense, e no seu caso, preciosíssimo, porque o senhor foi um dos artífices de um dos governos mais notáveis do Paraná, do modernizador do Paraná, Ney Braga. Então, nós agradecemos e até o próximo depoimento de Véspero Mendes.